Olá, amigos, é bom falar com vocês novamente, ainda que por esse vídeo aqui, e lembrar um pouquinho do nosso período lá de Girona. Agradeço ao Dr. Ricardo pela possibilidade da gente fazer esse vídeo e demonstrar um pouquinho do trabalho de uma outra forma de conhecimento que a gente vai aplicar em sala de aula daqui a pouquinho, né? E o objetivo desse trabalho é o que eu vou falar com vocês agora. Fulgêncio Batista ele subiu ao poder em 1933, através da revolta dos sargentos, colocando fim ao período de um antigo chefe autoritário, que era o Gerardo Machado. Nesse período, Fulgêncio Batista ele atraiu para si os poderes, se autonomeou líder máximo do exército cubano, que era a figura do coronel, atraiu para si toda a membresia que possuía poderes específicos do Congresso e a partir daí implementou de fato seu sistema ditatorial. Governou Cuba através de presidentes fantoches naquela época, foi eleito presidente também e posteriormente, no segundo período, voltou como ditador de Cuba. Tem sua história marcada por enriquecimento pessoal, por descumprir direitos humanos, né, por fechar universidades, por cometer atrocidades e barbaridades, que é o que eu vou tentar resumir para vocês aqui no passo a passo, de acordo com o que o nosso professor pediu, para tentar tornar essa matéria um pouquinho mais didática e de fácil compreensão para todos. Para entender um pouquinho dos antecedentes, vale a pena a gente entender um pouquinho da história, voltando alguns passos para contextualizar e ficar bem informado com relação aos fatos históricos que levaram Cuba a ser o que é hoje. No final do século XIX, quase século XX, 1898, salvo engano, a gente teve o final da Guerra Hispano-Americana, onde a Espanha perdeu a guerra dos Estados Unidos e aí perdeu o controle que tinha sobre a ilha de Cuba. A Espanha perde esse controle naquele momento. Os Estados Unidos não anexaram o território cubano, mas passaram a exercer extremo poder em cima daquela ilha, que também tem uma posição estratégica, afinal de contas ela está a 120, 130 quilômetros de distância do território norte-americano. E aí, se a gente lembra da história, tem aquela velha emenda Platt, né, onde os Estados Unidos colocam na Constituição cubana poderes, inserem na Constituição cubana poderes ilimitados e restritos, poderes econômicos, poderes militares, poderes de intervenção a qualquer momento, e sob justificativa básica de que qualquer coisa que cause ou possa causar algum risco aos Estados Unidos será passível de intervenção naquele momento. E naquela época o presidente era Theodore Roosevelt, ele tinha a velha política do Big Stick, que é converse com os sul-americanos, com os latino-americanos, mas tenha sempre um porrete à mão, né? Então isso é muito emblemático naquela forma de intervenção dos Estados Unidos. E essa época de Fulgêncio Batista, ela coincide com o final dos anos 20 e início dos anos 30. Foi em 33 que ele assume o poder, mas em 29 a gente teve aquela crise norte-americana. E o que isso gerou? Gerou uma derrocada na economia cubana, fome, era tudo, não tinha economia, a economia faliu, quebrou de uma forma espantosa. E naquele período Cuba estava sob intervenção de um regime ditatorial também de Gerardo Machado, desculpa. E Gerardo Machado, ele não aguentou a pressão por conta de toda essa atividade, desceu, saiu do cargo, foi eleito como presidente na época Ramon Grau San Martín, que teve pouquíssimo tempo de governo, porque logo após, em 1933, nós tivemos então a revolta dos sargentos, comandada por Fulgêncio, e ele assume o poder como ditador, avocando para si, em primeiro lugar, ele saiu de sargento, se tornou coronel, se autopatenteou, tomou conta do Congresso existente, elegeu presidentes ali naquele momento fantoches dele e teve esse primeiro período ditatorial por trás das cortinas lá, mandando, mas sem ser o presidente de fato,
até que em 1940 ele se elege presidente de Cuba, fica até 44, quando sofre uma derrota política e se exila por algum momento, vai morar na Flórida, nos Estados Unidos, país com quem ele sempre teve muita relação. Os Estados Unidos estão por trás da eleição, da positivação dele, é o maior apoio externo que ele possui, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Fulgêncio Batista era um militar subalterno e muito bem relacionado com os Estados Unidos. E seu perfil era de um ditador forte, sangrento, violento e extremamente ambicioso, que visava o próprio enriquecimento em detrimento de qualquer outra coisa. Tanto que a justificativa do seu golpe, que a gente vai falar mais à frente, que era o período anterior de extrema pobreza na ilha de Cuba, esse período ele não teve fim com o início do período ditatorial de Fulgêncio Batista. E esse era o grande perfil dele. Suas boas relações com os Estados Unidos, que na época dominavam a ilha de Cuba, com hotéis, com participação na política açucareira, com propriedade, com exploração de mão de obra, com tudo, em troca de poder. Especificamente era essa a grande busca de Fulgêncio Batista. A sua ascensão ao poder a gente pode dividir em dois períodos. O primeiro, de 1933 a 1944, ele é marcado com o início na Revolta dos Sargentos, onde ele assumiu como ditador, mas utilizando alguns presidentes fantoches, até a sua eleição em 1940, que teve um mandato presidencial de 1940 a 1944. Foi derrotado, foi para Miami, ficou lá, estava com dinheiro fruto da corrupção, e por acordo juntos aos Estados Unidos, ele volta em 1952 para Cuba para disputar as eleições presidenciais, perde, mas posteriormente já aplica um golpe de Estado e assume o poder em 1953, dando início ao segundo período ditatorial dele. Esse período, então, muito mais marcado por violência, porque existiam movimentos contrários a ele, então foi um período muito mais sangrento, de muito mais arroxo no sentido de aperto das liberdades individuais, das liberdades coletivas, imprensa, tudo isso foi extremamente manipulado por Fulgêncio no seu período ditatorial. É um resumo de como ele ascendeu ao poder. Passada a Revolução de 33, Fulgêncio Batista organiza eleições já em 1934, chamando a Assembleia Constituinte para maio desse ano, de 1934. E olha que interessante, ele convoca essa Assembleia e dá autonomia às universidades, reduz o preço dos artigos de primeira necessidade, outorga às mulheres o direito de votar, limita a jornada de trabalho a 8 horas, cria o Ministério do Trabalho, reduz as tarifas de eletricidade e de gás, acaba com o monopólio das empresas estadunidenses, impõe uma moratória temporária sobre a dívida e nacionaliza a Cuban Electric Company, filial da American Bond and Foreign Power Company. Olha que interessante. Medidas extremamente populistas que ele toma naquele momento para dar uma resposta ao povo. O povo, como a gente já viu, vinha de uma situação caótica, né, decorrente do regime anterior, da crise de 29, uma situação muito peculiar do ponto de vista negativo para a economia cubana, e Fulgêncio assume o poder e, já de antemão, toma medidas extremamente populistas, né, no sentido de dar ao povo alguma resposta de curto prazo. E nessas medidas de curto prazo, ele inclusive encampa empresas norte-americanas que existiam naquele momento. E veja só, se os Estados Unidos, como maior protetor do seu regime, tem suas empresas encampadas e continua apoiando o regime, é porque, de fato, ele apoia que aquelas atividades, não atividades, mas aqueles movimentos que o Fulgêncio faz naquele momento, populistas especificamente, eles são apoiados pelo governo norte-americano. Para quê? Para dar força ao próprio ditador, para que ele seja carregado nos braços do povo. Muito interessante esse momento da história. As ferramentas jurídicas mais marcantes utilizadas por Fulgêncio Batista, creio eu, que foram, no momento em que ele assume o poder através do golpe, ele avoca para si
tanto a posição de cargo máximo do exército, controlador mor, chefe mor da ilha cubana, como a capacidade de legislar também fica em suas próprias mãos. E ali a isso o poder de relação que ele possui com quem na época e até hoje se mostra como o maior player no mundo, que são os Estados Unidos da América. Então, com esse apoio e com essa forma de liderança, onde ele era o líder máximo e avocava em suas próprias mãos o poder legislativo, executivo, o próprio judiciário, Fulgêncio Batista utiliza armas jurídicas que, embora sejam contestáveis para quem olha de fora, são quase que imbatíveis para quem está sob a égide do regime ditatorial, que foi o que ele implantou na ilha. Com relação a essa parte específica da história, Fulgêncio Batista foi marcado por ser um ditador extremamente violento, sanguinário. Como em toda ditadura, sempre há regimes que tentam derrubá-la ou se opõem a ela, formada por estudantes, por populares, por classes eventualmente desfavorecidas. E existem várias passagens relatadas da truculência utilizada pelas tropas de Fulgêncio Batista para combater qualquer tipo de manifestação contrária ao seu regime. Há vários episódios de luta e massacre de estudantes, repressões relacionadas a grupos de minorias, posteriormente, momentos futuros da sua própria história, ainda enquanto ditador, Fulgêncio Batista, ele acaba retirando o direito dos trabalhadores, aqueles mesmos que ele tinha indicado para se positivar no regime, ele acaba retirando no momento posterior. Enfim, a violência, o roubo, as atividades degradantes, a falta de interesse, de cuidado pela sua própria população, são as marcas registradas de um ditador extremamente rude, grosso e violento com a sua própria população. Em conclusão, vale destacar que tem alguns pontos que são muito interessantes, mas que eu acabo não tendo tempo de falar, como, por exemplo, o período da Guerra Fria, da aproximação de Cuba, da União Soviética, por conta dessas questões todas. E tem outros fatos da história, por exemplo, a Revolução Cubana, que ela é a derrocada do regime de Fulgêncio e o incremento, o nascimento do regime de Fidel, que seriam fontes históricas, pontos muito interessantes para a gente conversar, mas que ficarão para uma próxima ocasião. Em linhas gerais, sobre tudo que eu li, sobre tudo que eu avaliei, de fato, a insurgência, a intervenção norte-americana na ilha de Cuba, ela trouxe consequências desastrosas e até hoje essas consequências se perpetuam, seja pelo período intervencionista que a gente viu lá no início do século, seja pela falta de diálogo nesse meio tempo, seja pelos embargos causados pelos Estados Unidos que só afundaram a economia cubana, fatos esses que quase foram revistos no governo Obama, mas que o governo Trump me parece bastante distante de um possível acordo para abertura de comércio, para abertura de relações, enfim. De um lado, você teve uma política intervencionista, exploratória. No segundo momento, você teve um abandono. E no terceiro momento, você tem um fechamento de portas, ou seja, a continuidade desse abandono. E isso tudo só reflete de uma maneira muito ruim para a população que está ali, que se viu de olhos fechados, amargurada, sob um regime ditatorial muito violento, sob outro regime posterior também muito violento, de portas fechadas ao mundo, sem investimento, sem multiplicação de conhecimento, sem respeito aos direitos humanos, e isso é bastante degradante, principalmente numa situação dessa, que é perpetuada. A gente tem características, por exemplo, no Brasil, de um regime ditatorial que teve um início e teve um fim, teve um período. Cuba tem um período muito maior, e você vê como é que o reflexo de um período ditatorial é ruim para a ilha, né? Então é algo que me chama muito a atenção e que eu coloco como um ponto de atenção aqui nesse trabalho que eu concluo nesse momento.
Agradeço, muito obrigado, um grande abraço.